Meu nome é Nicolas Tavares, sou repórter da Editoria de Cidades e hoje a gente está com o secretário Cláudio Abrantes para falar sobre a Via Sacra, que é um evento tradicional e muito importante aqui no Distrito Federal, tanto no ponto de vista cultural quanto religioso. É um prazer receber aqui você, secretário. Obrigado por aceitar o convite. E a gente já queria iniciando falando sobre que o senhor já participou por muitos anos, né? Durante a encenação, fazendo Cristo. E eu queria saber para o senhor qual foi a importância, tanto pessoal quanto profissional. Olha, primeiro, como é que você está? Um abraço para você, Nicolas, para todos do Metrópolis. A Via Sacra ela tem uma influência muito grande sobre todos os moradores de Planaltina e região. Primeiro, porque talvez, eu não tenho esse dado, seja a manifestação cultural mais longeva do Distrito Federal, que acontece há mais tempo, de maneira contínua, sem interrupções, né? A gente está completando esse ano 52 anos de existência. Então, imagine que isso, na minha infância, adolescência, a Via Sacra já era realmente o grande evento da cidade e que depois tomou uma proporção maior ainda que avançou para o Distrito Federal e até para o país. Então, assim, a Via Sacra sempre teve na minha vida. E esse ano, inclusive, assim, estou completando 35 anos de Grupo Via Sacra. É uma história muito longa e em diversas áreas, né? De quando eu entrei, que eu era de um grupo de jovens da igreja, depois fui interpretar o Cristo, fui da diretoria, fui vice-presidente da associação que cuida da Via Sacra, e hoje retornei, depois de mais de 20 anos sem encenar, retornei, estou fazendo um dos apóstolos de Jesus Cristo. Então, é uma importância muito grande, não só pela questão da fé, Nicolas, mas para além da fé, lógico, tem toda algo da minha religiosidade, mas ela também passa valores que são muito apurados dentro do Grupo Via Sacra, principalmente de doação, de voluntariado. Nenhum membro da Via Sacra recebe cachê. Todos são voluntários. Além de tudo, sempre tem uma doação. A gente doa os nossos figurinos, doa alimentos, doa a mão de obra, os talentos. Nós temos profissionais dentro do grupo de dança, de cenografia, de arte dramática, e eles doam. Então, esses valores acabam influenciando muito na vida das pessoas, né? No decorrer do ano, que a gente fica se preparando. Então, é um grupo que está muito ativo, e isso influenciou muito a minha vida também e só tenho a agradecer ao Grupo Via Sacra e a esse espetáculo que, como a gente diz, um espetáculo que faz bem à alma. E, na sua avaliação, qual a importância da Via Sacra para a cultura de religiosidade do Distrito Federal? A Via Sacra, ela é um dos primeiros bens registrados como patrimônio cultural do Distrito Federal. Isso já faz muito tempo. Mas antes mesmo de ter esse instrumento do registro de bens culturais, em 1986, o então governador José Aparecido reconheceu a Via Sacra como bem cultural do Distrito Federal e colocou a Via Sacra no patamar de eventos do GDF. Não é mera colocação no calendário oficial. O decreto diz que o GDF ele é responsável pela realização da Via Sacra. Então, desde então, de 86, ou seja, há quase 40 anos, a Via Sacra já tem essa oficialmente esse reconhecimento do governo do Distrito Federal. Acontece que, ao longo desse tempo, a Sacra tomou uma proporção tão grande que hoje a gente pode afirmar com toda tranquilidade que o maior público de uma encenação teatral ao ar livre do país. Mais de 100 mil pessoas todos os anos assistindo uma história que já é conhecida de todos, mas que sempre emociona, sempre traz novidades cênicas, técnicas, surpresas. E isso acaba influenciando de uma maneira muito forte na cultura do Distrito Federal. Da Via Sacra, nós temos membros formados pela universidade, pela Faculdade do Sina, pela UNB, nós temos membros que são dançarinos, que estão nos festejos juninos, que estão nos eventos de dança, nós temos cenógrafos, iluminadores, então historiadores, pessoas que se debruçaram e levaram este conhecimento adquirido na Via Sacra para os seus ambientes culturais. Então, a Via Sacra, ela transcende a questão do grupo. Do ponto de vista da religiosidade, tem uma dimensão muito forte também, porque o Morro da Capelinha, por exemplo, se tornou um lugar de peregrinação.
Então as pessoas vão lá revestidas das suas crenças, da sua fé. Isso é um elemento formador da sociedade. A religiosidade, seja em qual área for, ela é um elemento formador da sociedade. E lá, a Via Sacra, ela tem esse quê, tanto de uma cultural muito forte, artístico, mas também que está ali fortemente envolvido nas crenças e na fé cristã, que é o plano, não diria nem o plano de fundo, mas é o elemento principal, na verdade, da encenação. E como a Secretaria de Cultura tem atuado para apoiar e valorizar os eventos, como a Via Sacra? A Secretaria de Cultura, hoje, a Secretaria de Cultura está, perdão, a Via Sacra, ela está acontecendo mediante um convênio com a Secretaria de Turismo, por Hum, conta da força turística que ela tem. No campo cultural, a Secretaria de Cultura, ela tem dado todo o suporte, tanto do ponto de vista das articulações políticas, para que a Via Sacra consiga ter acesso aos recursos, no trabalho com o governo do Distrito Federal, na chancela e num plano de salvaguarda, porque, como disse, a Via Sacra ela é um bem cultural, é patrimônio cultural do Distrito Federal. uhum. Então, a Secretaria de Cultura tem dado assistência, orientação, não só no evento em si, mas também na própria preservação do espaço físico, qual seja o Morro da Capelinha, nesta valorização e, principalmente, buscando políticas públicas para que este bem cultural, esse patrimônio cultural, ele tenha uma salvaguarda, um plano de salvaguarda do governo do Distrito Federal. É essa a nossa luta, a gente está confeccionando isso. Obviamente, isso pode e deve acontecer para os outros patrimônios culturais que a gente tem, mas principalmente ativando a Via Sacra como um grande bem e mostrando isso para a sociedade do Distrito Federal e para outros estados também. E eu queria saber se tem algum desafio específico que o evento enfrenta atualmente, seja na organização, no financiamento ou na preservação dessa tradição. Nós temos vários desafios. Primeiro, porque é um grupo privado e hoje a gente tem lutado e avançado, a Secretaria de Cultura tem ajudado nesse sentido, a Secretaria de Turismo também, para que a Via Sacra ela possa acontecer por inexigibilidade, para que ela não tenha que e aí ela possa ter anualmente garantido recursos que custeiem basicamente minimamente o evento. É um evento que, sob o olhar do investimento, pode parecer que é um valor alto, 1.800.000, mas para o que é empregado, a entrega que tem e a importância que tem, a gente considera que é um valor bem baixo, 1.800.000, e esse 1.800.000 atrai um público de mais de 100 mil pessoas, numa ativação que dura mais de uma semana, porque nós já estamos com espetáculos aqui na cidade desde o último domingo, perdão, desde o último sábado, né? Tem um trabalho de formação muito forte. No último sábado aconteceu a 31ª edição da Via Sacra da Criança. O nosso Cristo hoje, o Rafael, foi Cristo na Via Sacra da Criança há cerca de 14, 15 anos. Então, existe um trabalho de formação. O grupo se estende para garantir a sua tradição, a sua perenidade, mas também para estar formando atores, cenógrafos, bailarinos. Então, hoje, os nossos desafios são basicamente em cima do financiamento. A gente gostaria muito, e aí estou falando não só como secretário de Cultura, mas como membro do grupo, que sendo um bem cultural, um patrimônio cultural do Distrito Federal, tendo toda essa capilaridade, esse espírito voluntário, onde ninguém recebe nenhum tipo de recurso de pecúnia, a Via Sacra ela conseguisse ter no orçamento do governo do Distrito Federal um valor X que pudesse custear essas despesas do espetáculo. Porque todo ano a gente tem que trabalhar com as emendas parlamentares. Eu já fui parlamentar, sei como funciona. Existem muitos parlamentares com boa vontade, com entrega para ajudar este evento, mas todo ano é literalmente uma via crucis, né? Mais uma via crucis de ter que ir lá, conversar, convencer, depois tem parte de liberação. O nosso planejamento ele fica fragilizado. Este ano, por exemplo, nós tivemos um problema de dois cenários que a gente tinha, de cenários fixos, que por conta do decorrer do tempo e porque a gente não tinha condições de dar manutenção, eram estruturas de concreto, a gente teve que demolir por orientação da Defesa Civil. Então, foi mais um custo e a gente está tendo que usar cenários provisórios lá no Morro da Capelinha. Então, toda essa dinâmica, todo isso exige um comprometimento e que a gente espera, a gente tem se esforçado, temos tido abertura, sim, do governador Ibanez Rocha,
para que a gente consiga resolver essa situação e a Via Sacra, como uma das maiores expressões, e talvez, como disse no início, a mais antiga e mais longeva do Distrito Federal, possa ter garantido esses recursos para ela seguir com tranquilidade ano a ano. E a Via Sacra ela costuma, né, atrair muita gente, milhares de pessoas. Como você enxerga o papel desse tipo de manifestação na construção da identidade cultural da nossa capital? Primeiro, é importante salientar que a gente está num sítio, num lugar que ele precede o Distrito Federal, né? Planaltina, do século XIX, né? Uma cidade que tem um envolvimento muito grande com a própria construção de Brasília, porque aqui está sediada a pedra fundamental de Brasília. Então, ela tem uma questão histórica muito forte, mas muito enraizada nas tradições interioranas do Brasil. Eu diria que, em outras épocas, um Brasil profundo. Brasília, antes de existir aqui, Planaltina já estava e era essa essência do sertão e talvez um dos objetivos de JK, de interiorizar. Então, hoje, é uma cidade moderna, que cresceu, óbvio, com todos os seus problemas, mas, assim, ela é uma síntese do objetivo de JK, mas com as suas tradições muito, muito fortes. Então, a Via Sacra, ela mantém essas tradições de religiosidade, de crenças, de valores cristãos, e isso é disseminado para a população de uma maneira geral. Eu tenho muita influência mesmo da Via Sacra, e muitas pessoas de Planaltina, porque acaba virando uma referência. Então, eu penso que esse modo de fazer da Via Sacra, que todos aqui de Planaltina sabem, para entrar na Via Sacra, só para você ter uma ideia, quem entra na Via Sacra hoje não vai direto encenar. Ela tem que passar por uma equipe de apoio para ela entender a equipe a dinâmica do grupo. Então, ela vai trabalhar na parte de organização, na contenção, na segurança. Ela vai entender como é que funciona o grupo. Aí sim, ela, dimensionando o grupo de uma maneira plena, ela vai para algum espaço de encenação. Então, essa influência, Nicolas, ela dá à Planaltina a Via Sacra e a Planaltina um link, uma conexão muito forte. E que a gente também, modestamente, entende que se expandiu para outros lugares do Distrito Federal, tanto que diversas outras cidades já têm as suas próprias Via Sacra, e elas vão, inclusive, ao morro. No último ensaio, por exemplo, a gente tinha uma turma da Via Sacra de São Sebastião que estava lá fazendo essa espécie de intercâmbio, né, de conhecimento, de troca de experiência. Então, a gente entende que a Via Sacra ela acabou influenciando também outros grupos, outras cidades e outras paróquias nesse trabalho de evangelizar pelo teatro. O senhor fala, né, que a estimativa é para 100 mil pessoas todos os anos. Então, esse ano também o que a gente espera é esse mesmo público, né? Sempre acima de 100 mil pessoas, porque a gente tem um componente que interfere nisso, que é a função climática, né? Então, a gente, assim, se chover de manhã, aí o público diminui. Se não chover até a hora do começo do espetáculo, está Não, cheio, e muito todo ano cheio. chove, né? E todo ano chove. Então, eu acho que as pessoas ficam meio assim esperando, ó, vai chover agora ou vai chover mais tarde? Então, se for para chover mais tarde, aí a galera vai para assistir o espetáculo. Então, realmente, quase todo ano chove, né? Ou chove nas imediações, em outros lugares, nesse deslocamento. Mas, mesmo assim, a gente tem tido sempre públicos superiores a 100 mil pessoas, né? Já tivemos um recorde que foi no ano 2000, eu ainda fazia o Cristo, Uhum. e a gente teve 200 mil pessoas no Morro da Capelinha, né? Puxados também pelo que era o ano do jubileu, né? 2000 anos de Jesus Cristo. Então, mas a gente sempre tem essa conta e sempre tentando melhorar em infraestrutura, em atendimento. Hoje a gente tem apoio de diversas secretarias, de Secretaria de Saúde, Segurança Pública, de uma maneira geral, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Detran, Polícia Civil, enfim, todos os órgãos do governo estão no Morro da Capelinha. Tanto que a gente tem reuniões prévias com esses órgãos, e são reuniões, eu estou na Secretaria de Cultura, e tenho essas reuniões para outros eventos, eu vejo que é no mesmo patamar, na mesma preocupação e na mesma qualidade é empregada lá para o morro. Então, quem quiser vir para o morro, traz uma sombrinha, traz água, né? Porque quando também não chove, é um sol escaldante. É, isso que eu ia falar. Qual a dica que o senhor dá para quem vai assistir a Via Sacra desde a primeira vez, né? Pela primeira vez? O que elas devem levar, né? Água, ir com roupa leve, capa de chuva. Eu queria saber qual a dica que o senhor dá.
Eu, por exemplo, assim, Nicolas, a minha avó, ela assistiu a Via Sacra, né, na época que eu fazia o Cristo, praticamente até os 80 anos de idade. Era uma senhorinha, a gente vê muito isso ainda no Morro da Capelinha, como vê muitas crianças, jovens. Então, assim, eu, pessoalmente, o que é que eu recomendo? Na hora do almoço, até porque é sexta-feira da paixão, e na fé cristã, na fé católica, não se come carne, sempre é peixes, né? Então, uma comida leve na hora do almoço, levar bastante água, apesar que lá tem as barracas para hidratação. A Caesb está conosco, ajuda na hidratação. Mas então, beber bastante água, levar uma sombrinha, uma capa de chuva, roupas leves, literalmente, porque se chove, não fica tão pesada a roupa leve. E se faz calor, não vai estar tão quente, ela não vai sofrer tanto. Vá com um calçado confortável também. A Via Sacra, a encenação, ela dura aproximadamente 3 horas. Tem uma celebração antes, promovida pela Arquidiocese de Brasília, com o cardeal, então tem gente que gosta de ir para essa celebração. Então, o calçado faz muita diferença. E aqueles que têm mais dificuldade de ficar em pé, levam um banquinho, né? A gente sempre, aí eu voltando à minha avó, ela sempre levava o banquinho dela e ficava sentada lá. Então, mas assim, acima de tudo, a gente dá toda a assistência. Se eventualmente alguém passa mal, a gente sempre torce para que não aconteça. Se alguém passa mal, vai ter toda a assistência dos órgãos lá competentes para isso. E por fim, uma mensagem que o senhor deixaria para a população do DF sobre a importância de manter vivas tradições como essas. Olha, eu acho que não só para o DF, mas até para o Brasil, para o mundo até, a Via Sacra ela uma síntese do que a gente espera para a convivência humana, né? A Via Sacra, por mais que ela seja um evento vinculado à Igreja Católica, dentro do próprio Via Sacra nós temos pessoas de credos diferentes, de vidas diferentes. Então, a gente sempre busca, apesar das nossas diferenças, e óbvio, das discussões, das tensões normais, mas a gente sempre busca ali a empatia, a solidariedade, o respeito. Então, em tempos que a gente tem tantos haters aí nas redes sociais, não é que a crítica não possa existir, tem que existir a crítica para a gente melhorar, mas ela não pode vir carregada de raiva, de ódio. A Via Sacra quer sempre passar isso alinhavado com a mensagem de Jesus Cristo, né? Que é uma mensagem de respeito, acima de tudo, o que vai prevalecer é esse amor ao próximo, né? Jesus, ele isso é tão fantástico que ele está lá morrendo e ele está perdoando um outro cara que foi condenado lá do lado dele. Então, acho que essa mensagem vai até alcançando as outras pessoas. Então, assim, que a gente tenha tempos de mais amor, de mais fraternidade, de mais doação, de mais solidariedade. É isso que a Via Sacra prega, que ela vive no seu dia a dia. Você sabe, as outras pessoas, de doação mesmo. Tá? A gente está muito individualizado, a humanidade está muito individualizada, e isso tem levado à solidão, à tristeza. E o que a gente quer pregar é que, mesmo na dor, no sofrimento, que é algo que é bom que a gente coloque. As pessoas dizem, oh, vocês fazem um culto ao sofrimento. Não. A gente faz um culto à vida humana, que passa por dificuldades, que tem as suas cruzes, as suas quedas, as suas dores, mas que no final no final das contas, tudo que a gente almeja é a vida, é viver bem, como diz Jesus, é a vida plena, a vida em abundância. Então, que a gente vá para o morro com esse espírito de solidariedade, de amizade, de empatia, e que a gente tenha uma boa restinho de Semana Santa. Quero aproveitar aqui a audiência do Metrópolis, convidar para hoje. A gente tem espetáculo, né? Hoje, quinta-feira, a Santa Ceia, lá do lado do módulo esportivo, que amanhã a gente tenha uma sexta-feira realmente santa, abençoada, e que, por fim, a gente tenha uma Páscoa maravilhosa, celebrando uma passagem, um encerramento de um ciclo, e sempre na esperança de uma vida nova. Ah, assim seja, viu? Muito obrigado pela disponibilidade. Foi uma honra mesmo conversar um pouco com o senhor. E espero que a gente se encontre mais vezes por aí, tá bom? A gente espera, eu que agradeço.